Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Se tiver com a sua Bíblia aí, ou celular, enfim, abra ou acesse. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Peço desculpas pela minha voz, já tem um mês que essa garganta não me deixa em paz. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 17, a minha versão é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, edição de 95, mas vou estar lendo na minha versão, mas vai estar sendo projetado também, os irmãos fiquem à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Palavras do Senhor. Deus, eu te louvo pela tua palavra que é viva, que transmite vida do Senhor para as nossas vidas. Louvado, engrandecido, entronizado seja sempre o Senhor no meio da tua igreja, nas nossas vidas. Deus, fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, no ano passado, enquanto adojovem, nós estudamos uma revista da editora Cristã Evangélica, salvo engano, que trazia na sua capa o título Uma Nova Identidade. A Natália nos ajudou muito na escolha desse material, nós pesquisamos muito a respeito do tema identidade, até porque no ano passado, durante o ano de 2023, esse era o tema que Deus havia colocado no meu coração para trabalhar com os adolescentes e jovens. Identidade. E aí, calhou, né, da gente chegar a essa revista, depois de tanto pesquisar, tantos materiais, a Natália trouxe a indicação dessa revista para nós e foi bênção. Para mim, em primeiro lugar, eu posso afirmar que foi muito bom. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na revista, logo assim que o tema em si já diz tudo, uma nova identidade. O tema proposto é a identidade, aliás, nós continuamos nele. Mas o que mais me chamou a atenção, logo na primeira lição, foi justamente o título da primeira lição. O título da primeira lição era uma pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Tudo a ver com identidade. Ou seja, traduzindo em miúdos, é uma pergunta de identidade. Quem sou eu? Quem é você? Eu falei que nós tratamos e estamos, tratando esse tema com a juventude. Mas eu creio, irmãos, de todo o coração, que esse é um dos temas muito propícios para a gente trabalhar em meio à nossa vida. É um tema muito oportuno, principalmente para os dias atuais. E eu repito, eu falo isso não apenas direcionado ao adojovem, aos nossos adolescentes e jovens, mas a todos nós enquanto igreja. Tratar de identidade. Sabe por quê, queridos? Não gosto muito de falar assim, mas na fábrica, por exemplo, aqui tem algumas pessoas que trabalham lá, já há 9 anos, eu trabalho lá já há 11 anos.
Há 9 anos, Deus tem me concedido graça de pregar a palavra, da gente desenvolver junto com outros irmãos lá um trabalho evangelístico. E uma das coisas que eu mais percebo, que a lista é grande, uma das coisas que eu mais percebo são pessoas com crise de identidade. E isso é uma triste realidade no meio de nós. E o que vem a ser crise de identidade? A crise de identidade, ela é uma espécie de fenômeno psicológico que afeta, atinge diversas pessoas em diversas áreas da sua vida e também em diversos momentos diferentes de suas vidas. Uma crise de identidade ocorre, por exemplo, quando uma pessoa se sente perdida, quando essa pessoa se sente confusa em relação ao seu presente, em relação ao futuro, em escolhas, enfim. Principalmente até quando essa mesma pessoa não consegue se autodefinir. Respondendo à pergunta, por exemplo, novamente, que nós estudamos na revista, que foi a primeira lição, que trazia o título, Quem sou eu? Tem muitas pessoas, queridos, que não conseguem responder essa pergunta. Eu até, há não muito tempo atrás, eu era uma dessas pessoas. Aliás, no meu passado, diga-se de passagem, no meu passado eu era uma pessoa complexa, uma pessoa que vivia profundamente uma crise de identidade. E as pessoas hoje em dia, queridos, por que elas chegam a esse ponto? Porque, infelizmente, muitas pessoas andam se perdendo em meio às suas próprias escolhas. E uma vez que elas andam se perdendo em meio às suas próprias escolhas, por consequência, elas também sofrem distorção de valores, para não dizer a perda ou perca total deles, que, aliás, também é fruto de escolhas erradas, obviamente. Infelizmente até, e aí a gente trata muito isso com os nossos adolescentes e jovens, outros tantos já adotaram aquela prática do errado como sendo o certo. Só que essas mesmas pessoas se esquecem de que errado é errado. Mesmo que muitos o façam acreditando ser certo, o errado sempre vai ser errado. E isso traz crise de identidade. Isso é reflexo de uma crise de identidade. Mas o que caracteriza em mim, o que caracteriza em você, antes da gente entrar no texto, o que caracteriza uma identidade? Primeiro, se você olhar no dicionário da língua portuguesa, isso é claro e é óbvio. Identidade é um conjunto de características que nos distinguem, que faz com que eu seja diferente do Manuel Vitor, o Manuel Vitor seja diferente de mim e vice-versa. A forma que Deus fez, que usou para fazer você, me permitam usar o exemplo dessa maneira, quando você saiu dela lá quentinho, Deus amassou e jogou fora. Sobre identidade, basta você olhar para o seu polegar. A sua identidade, a sua digital, sua impressão digital. Não existe na face da terra duas impressões digitais idênticas. Você é único, você é única diante de Deus. Então, a identidade é tudo aquilo que diz respeito a você, em particular. Identidade é tudo aquilo que lhe é próprio. Identidade é também a soma das qualidades que te pertencem. Mas, pegando um gancho, para introduzir a mensagem, e eu pensei muito nisso essa semana, pegando um gancho, inclusive, na revista que nós estudamos ano passado, em cima do tema que nós temos trabalhado com a da Jovem, além de imersão, claro, que é o tema base principal da nossa igreja, trabalhando com os adolescentes e jovens a questão da identidade, e baseado no título da primeira lição, me veio essa pergunta ao coração como reflexão. Quem é você? Quem sou eu? Se a gente olhar para o texto que nós acabamos de ler, do Evangelho de Mateus,
nós vamos verificar que depois de repreender os fariseus e saduceus, que estavam pedindo para que Jesus mostrasse a eles algum outro sinal, diz lá a palavra que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus então interroga os seus discípulos, querendo ouvir deles o que eles, os seus discípulos, escutavam de outras pessoas em relação a Jesus. Jesus faz uma pergunta para eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus estava perguntando para eles, trocando em miúdos, o seguinte: o que vocês ouvem falar aí por meio da multidão, por meio dessas outras pessoas? O que essas outras pessoas falam ao meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Perdão. E aí o verso 14 começa, o verso 14 é curto, mas lendo o texto, talvez você consiga, ou tente pelo menos viajar nos discípulos ali tentando responder, de repente um olhando para a cara do outro e tentando responder o que Jesus havia acabado de perguntar. E aí diz o verso 14 que uns dizem: ó, Senhor, estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Aí um segundo, um terceiro, um quarto discípulo, porque o texto não deixa isso muito claro, um outro discípulo qualquer vai responder: não, Senhor, estão dizendo aí que o Senhor é João Batista, Jeremias, ou quem sabe algum outro profeta, algum outro homem de Deus do passado. Aqui foi, dentro do verso 14, é citado apenas os nomes de 3, mas talvez a lista tenha sido até mais extensa. Enfim, os discípulos responderam o que Jesus havia perguntado para eles. E eles responderam, sendo redundante, eles responderam uma resposta sobre aquilo que eles, os discípulos de Jesus, haviam escutado de outras pessoas. E aí, após ouvir esse relato dos seus discípulos, Elias, João Batista, Jeremias, alguns outros profetas, dentro do verso 15, então, Jesus lança uma pergunta desafiadora: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está fazendo aqui uma pergunta de identidade. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Se essa pergunta tivesse sido direcionada para mim e para você, se não, ela é. Qual seria a nossa resposta? Mediante o nosso grau de intimidade com Ele, qual seria a nossa resposta? Isso aqui me fez pensar uma coisa: quando você chega diante de alguém e pergunta, isso é fato, já aconteceu, acontece muito comigo, não sei se acontece com você. Quando você chega diante de uma pessoa e pergunta para essa pessoa: ei, fulano, quem é você? Qual é o tipo de resposta que essa pessoa dá para esse tipo de pergunta? Geralmente, não é uma regra, mas geralmente essa pessoa vai responder o seguinte: ela vai começar a responder dizendo o que ela faz, de onde ela veio, onde mora, filho, filha de fulano, de Beltrano, pertenço a tal família e etc. Então, quando você chega para alguém e pergunta: quem é você? Fulano dá essas descrições. Apesar dessas descrições fazerem parte do pacote, apesar dessas descrições fazerem parte, estarem embutidas, ela não é a resposta mais apropriada para essa pergunta. Quem é você? Sabe por quê? Você não é a sua profissão. Você não é o seu local de origem. Você não é com quem você está casado, casada apenas. Isso mostra, queridos, o tipo de resposta, o grau de resposta que nós damos para perguntas do tipo como essa, muitas das vezes mostra que muitas das vezes não sabemos ou não compreendemos o significado profundo dessa pergunta. Quem é você? Quem sou eu? Eu lembro que as primeiras
classes de escola bíblica dominical que eu participei na vida, 18 anos atrás, eu me recordo bem que, em algum momento, eu me deparei com estudos que traziam essa pergunta, e eu chegava em casa, eu ficava diante do espelho, me olhando, não chegou a quebrar nenhum não, mas eu ficava olhando, e eu me fazia essa pergunta: quem sou eu? E eu já falei isso no outro momento, eu já caminho no Evangelho há 17, estou indo para 18 anos. Estou saindo da adolescência para a juventude, pastor. Mas ainda uso fraldas. Se é que você me entende. Se não entende, o problema é seu. E eu ainda caminho na juventude. Mas mesmo já tendo 17 anos caminhando no Evangelho, eu já falei isso, repetindo em outras oportunidades, em outros locais, que não vem um caso que a gente não pode falar. Mas... qual é a metade de 17? Eu já falei que eu sou péssimo em matemática. Gente, eu matava muita aula, tá? 8,5, né? Eu fui me converter de verdade depois do meu 8º ano, já caminhando no Evangelho. E como era complicado, muitas das vezes, eu ter que responder essa pergunta. Complicado não, confuso. Eu não sabia quem eu era. Eu trouxe aqui um exemplo de respostas que eu disse, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, mas eram respostas que eu mesmo dava. Até que teve um momento que um homem de Deus, né, me confrontou com isso. Não é isso que eu estou te perguntando, Rodrigo. Falou: isso não é isso que você está me perguntando, você está me perguntando o quê? Quem é você? Então eu transfiro a pergunta para os irmãos nessa noite. Você também que nos assiste em casa. Quem é você? Quem sou eu? A pergunta mais importante: quem é Jesus para você? Perceba que Jesus, ele faz uma pergunta aos discípulos sobre o que as pessoas falavam dele. E depois ele quis saber o que os seguidores, que os discípulos falavam a seu respeito. Isso aqui nos traz um ensinamento, que vem nas entrelinhas do texto. Muitas pessoas falam sobre Jesus, mas muitas das vezes não param para refletir sobre quem de fato Jesus é. Então é importante a gente saber responder essa pergunta: quem é Jesus? E aí eu listei aqui 10 possíveis respostas. Esse possível está entre aspas, porque é mais do que possível, é real. Mas me permitam usar esse termo. Eu listei aqui apenas, porque vai ser rápido, 10 características que o Evangelho segundo João nos apresenta para nos ajudar a compreender e a entender e principalmente a responder essa pergunta: quem é Jesus para você? A primeira característica que a palavra de Deus nos aponta como resposta para essa pergunta, nós encontramos no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29. Vou ler bastante texto aqui, tá? Mas vou ser breve. Diz assim o verso 29, capítulo 1 do Evangelho de João: no dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante que João Batista conhecia Jesus. João Batista, aliás, era primo de Jesus. Lucas, capítulo 1, verso 26, 36, enfim, falhou a memória agora, nos revela essa realidade do parentesco de João Batista para com Jesus. Mas é interessante que João Batista, ao ver Jesus, João Batista não grita: ô primo! É interessante quando João Batista vê Jesus, ele não grita: ô vizinho, ô carpinteiro, ô de Nazaré. Não. Não é essa a reação de João Batista. João Batista batizando pessoas para perdão dos pecados, diz a palavra, ele avista Jesus, ele aponta o dedo, mostra Jesus, sinaliza para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista age assim porque João Batista de fato sabia quem realmente era o Senhor. Senhor aqui com S maiúsculo, queridos.
Por isso se fazia necessário, João Batista estava batizando pessoas, por isso se fazia necessário, João Batista depois vai falar sobre isso, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E aqueles discípulos precisavam então e passaram então a seguir o Senhor Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque somente Ele, queridos, pode perdoar os nossos pecados. Somente Ele pode perdoar, Ele nos limpar completamente. E aí Isaías 53, verso 7 vai dizer que como um cordeiro, Ele se entregou para nos salvar, para a remissão dos nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma segunda característica, que a palavra de Deus, todas elas estão dentro do Evangelho segundo João. Uma segunda característica que a palavra de Deus nos aponta, nos apresenta como resposta para essa pergunta: Jesus é a água da vida. Evangelho de João capítulo 4, verso 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Interessante que uma mulher aqui, samaritana, estava buscando água, e Jesus lhe pede para que ela lhe sirva. Em troca, Jesus prometeu àquela mesma mulher que faria fluir dela, do seu interior, água, uma água viva. Essa mulher, queridos, sofria de crise de identidade. Essa mulher sofria um vazio existencial. E essa mulher, muitas das vezes, ao longo da sua vida, tentou resolver esse vazio existencial em sua vida emocional. O que a levou a ter várias decepções amorosas. Porque ela teve vários maridos. E Jesus a pergunta, questiona essa questão, ela fala: não, eu não tenho marido. Jesus diz: não, disso disseste bem, não tens marido. E o que tem não é teu. Jesus disse que é a água da vida porque Jesus sabe que não existe vida sem água. Assim também como todos nós sabemos que não existe vida sem Jesus. Então Jesus é a água da vida. Muitas pessoas, queridos, eu citei no início a questão da fábrica, de evangelismo e tal. Basta a gente, não precisa ir muito longe. Talvez na sua rua você conheça a realidade de alguém dessa maneira. Esteja vivendo isso. Existem muitas pessoas que sofrem, que estão sofrendo porque estão sedentas. O ser humano, queridos, ele tem uma sede dentro de si que somente Jesus pode saciar. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós então passamos a ser saciados por essa água viva. Água viva que transmite vida, vida de Deus para as nossas vidas. Nenhum prazer, queridos, nesse mundo ou qualquer outra coisa pode ou poderá preencher a sua vida a não ser Jesus. Certa vez eu li uma frase, desconheço o autor, que dizia mais ou menos assim, eu sou péssimo para reproduzir. Para lembrar, então, nem se fala, mas vamos lá, eu vou arriscar. Eu li uma frase na internet que dizia mais ou menos assim: os prazeres do mundo são como a água salgada do mar. Por mais que você beba deles, sua sede nunca será saciada. Quem já bebeu água salgada da praia aqui, tomando um vacão, um caldo? Água salgada mata a sede, Nelson? Os prazeres do mundo são assim. A gente se embebeda com eles, é como se tivesse, no Espírito Santo a gente chama, tomar vaca, não sei como é que é por aqui. Tomou um caldão lá, tomou um vacão, Robinho, da onda. Você bebeu água, engoliu água salgada. Você pode estar morrendo de sede. Não vai saciar a sua sede, muito pelo contrário, vai te fazer mal. Então Jesus é a água da vida. A terceira característica dentro do Evangelho de João que responde a respeito dessa pergunta: quem é Jesus? João 6, verso 35, ele é o pão da vida. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Interessante que Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães no deserto, está lá a partir do verso 1, capítulo 6. E a multidão o busca, o segue, querendo mais o quê? Querendo mais pão. Eles queriam mais sinais de Jesus, apesar de tudo que Jesus já havia feito na presença deles.
E diante dessa busca por pão físico, Jesus então declara para eles que Ele, o Senhor, era o verdadeiro pão que desceu do céu para salvar o mundo, salvar o mundo. Porém, não somente da fome, mas da condenação, salvar o mundo da perdição. Então, quando as pessoas pediram mais do pão, Jesus se apresenta como sendo o pão espiritual, aquele que desceu do céu, dizendo: eu sou o pão da vida. Quem já passou fome, não é sentir fome não. Quem já passou fome, sabe como é difícil. Sabe como é angustiante. Quem está com fome, quem passa fome, aí eu englobo os dois. Não consegue pensar em outra coisa, né, Mateus? Você come muito. Do mesmo modo, queridos, que a gente não pode viver sem o alimento físico, e existem pessoas que não conseguem viver sem pão, também não podemos viver sem Jesus. Só que a palavra de Deus diz que Jesus é o pão da vida. Então, até aqui, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. Quarta característica, Jesus é a luz do mundo. João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outra coisa vital para a nossa vida é luz. Não existe vida sem luz. Não à toa que a primeira coisa que Deus cria, Gênesis capítulo 1, verso 3, luz, e haja luz. E a partir de então, todas as demais coisas foram criadas. Viver na escuridão, queridos, é viver com medo. Viver na escuridão é viver com dúvida, é viver com medo. Viver na escuridão é viver uma intensa crise de identidade. Quantas são as pessoas que estão vivendo na escuridão nos dias de hoje? Por isso que Jesus está afirmando aqui que Ele é a luz do mundo. Por isso que Jesus está afirmando aqui que Ele é a luz da vida. Diante dessa luz, toda incerteza, todo temor são transformados em convicção, em confiança para a glória de Deus. Então Jesus é a luz do mundo. E Mateus capítulo 5, verso 14, fala que nós devemos ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Jesus também nos deixa esse ensinamento. Quinta característica que nos responde, nos ajuda a responder essa pergunta: quem é Jesus? É a palavra de Deus respondendo para nós. Jesus é a porta da vida. Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Uma porta transmite o quê? A ideia de quê? Passagem. Mas uma porta também pode transmitir ideia, e transmite essa ideia, de segurança. Além de transmitir ideia de segurança, porque ela tranca, ela fecha, ela protege, ela também é símbolo de liberdade. E aí Jesus está dizendo aqui, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, que Ele é a porta da vida. Interessante que nesse contexto, Jesus também falava a respeito de um rebanho que precisava estar num aprisco, bem protegido para descansar, mas que também esse mesmo rebanho que estava no aprisco também necessitava de espaço e liberdade. Para quê? Para buscar pastagens. Jesus diz que é a porta, queridos, porque é Ele quem nos protege, é Ele que nos dá liberdade. E é por essa porta que nós devemos entrar, e é por essa porta que nós também devemos sair. E ao declarar, ele fala isso no texto, que por essa porta nós podemos entrar, e que por essa porta nós podemos sair, significa também que na presença dele nós somos o quê? Livres. Livres. 2 Coríntios 3,17 fala também sobre isso. Então Jesus é a porta. Uma sexta característica, João capítulo 10, verso 11. Está acabando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As pessoas daquela época, elas sabiam a importância de um rebanho.
E dizem os historiadores que ser pastor de ovelhas, naquela época, em muitos contextos, era mal visto, era uma profissão indigna por muitos. E Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. Das ovelhas, desse rebanho, dependia a subsistência, por exemplo, de todas as famílias. Primeiro, que das ovelhas se retirava o quê? Lã para vestimento, leite e carne para alimento. Usava-se também desses animais para que as famílias pudessem comercializá-los e assim então ter subsistência para a sua família. Enfim, Jesus mostra que assim como as pessoas cuidavam de suas ovelhas, Ele cuida também de cada um de nós, nos conhecendo pessoalmente. Da mesma maneira que um pastor sabe diferenciar as suas ovelhas. Jesus olha para mim, Jesus olha para você e nos chama pelo nome. Então o Senhor, Ele é o bom pastor. Bom pastor não apenas pelo cuidado, não apenas pela proteção, mas por nos conhecer, amados. Jesus é o bom pastor por nos conhecer, por cuidar de nós. Até porque Ele é o único que dá a vida por nós. Jesus é o bom pastor. Uma sétima característica que nos ajuda a responder a pergunta: quem é Jesus para você? Ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lembra de Lázaro? Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias, diz a palavra que inclusive já cheirava mal. E todos achavam que Jesus havia chego tarde demais. Mas o que o Senhor responde? Que Ele é a própria ressurreição e vida. Interessante que isso é compreendido momentos depois e também mais tarde. Momentos depois, quando Ele chama Lázaro para fora e os discípulos se atentam. Tempos depois, no momento da sua ressurreição, quando os discípulos também se lembram dessa fala do Senhor, de que Ele é a ressurreição e a vida. Deus é o único, queridos, que pode dar a vida. Nós sabemos disso. Aliás, Jesus é o autor da vida. Atos 3,15 nos afirma isso. Não há limites para o poder de Deus. Por isso podemos viver através de Jesus, pois para Deus, queridos, a morte não é o fim, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Uma oitava característica como resposta que a palavra de Deus nos apresenta dentro do Evangelho de João para a pergunta: quem é Jesus para você? João 14,6. O caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tem uma coisa que pode desvirtuar um ser humano, fazendo com que ele viva e experimente uma verdadeira crise de identidade, impedindo esse mesmo ser humano de viver, de enxergar, de experimentar uma vida plena em Cristo, são caminhos errados, escolhas erradas. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser para o bem, escolhas nossas que muitas das vezes a gente julga ser para o bem, mas que muitas das vezes esses mesmos caminhos, não sendo os caminhos de Deus, estou parafraseando e resumindo, são caminhos de morte. Por qual caminho eu e você temos trilhado nos dias de hoje? Porque até para saber por qual caminho devo andar, se faz necessário também saber responder a pergunta: quem sou eu? Porque se você se autoconhece como pessoa, não vou nem falar como cristão, como servo de Deus, com toda certeza você vai ter capacidade intelectual para discernir entre muitas coisas e para evitar, inclusive, muitas coisas. Não sabe qual caminho trilhar, não consegue
diferenciar a vontade de Deus para a sua vida? Não consegue responder essa pergunta: quem sou eu? Quem dirá quem é Jesus para mim? Você se sente perdido? Você está se sentindo sem rumo, sem direção? Jesus é o caminho. Ele está afirmando isso aqui para nós. Para quem está na mentira, para quem está vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de ilusão, Ele está afirmando que Ele é a verdade. Se a Bíblia diz, e nós sabemos disso, que o salário do pecado é a morte, Jesus está afirmando que Ele é a vida. A direção certa, queridos, é Jesus. Pois Ele, como Ele mesmo está afirmando aqui, João capítulo 14, verso 6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí? Quem é Jesus para você? Está acabando. Uma nona e penúltima característica dentro da palavra de Deus, João 15, verso 5, Ele é a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A vide, ou a parreira de uvas, ela era muito cultivada no tempo bíblico. E devido ao clima árido, clima de deserto, o suco da uva ele tinha uma importância e um valor assim essencial. Muitos armazenavam o vinho e carregavam durante longas viagens, por exemplo, pelo deserto, como fonte não apenas para beber, mas também como fonte de hidratação segura. O vinho também, a palavra de Deus nos ensina isso em alguns textos, em algumas passagens, que dependendo do contexto, ele era símbolo de prazer, símbolo de alegria, e Jesus está afirmando que Ele é a videira verdadeira. E que nós somos os galhos. E se nós que somos os galhos não estivermos ligados ao tronco, o que vai ser? O que vai ser? Ligados em Cristo, queridos, nós teremos uma vida frutífera e abençoada. Por isso Jesus está afirmando ser Ele a videira verdadeira. E a última característica, poderia ter mais, tem mais. Mas a 10ª característica que eu listei, da palavra de Deus, para nos ajudar a compreender e a responder na palavra, pela palavra, revelado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito. João capítulo 8, verso 58. O grande eu sou. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Interessante que quando Moisés perguntou a Deus qual seria o seu nome, porque ele havia acabado de receber uma missão de Deus, de se dirigir à nação, o povo de Israel que estava cativo no Egito, e Deus, ao levantar Moisés, envia. E Moisés, tentando se esquivar de tudo que é lado, em determinado momento, creio com toda certeza que você conhece o texto, Moisés pergunta: Senhor, mas eles vão duvidar, eles não vão crer, e tentou dar 1001 desculpas. Mas se em algum momento eles me perguntarem, quem é o Senhor? E Deus responde para ele: eu sou. Quando Deus responde, eu sou, Deus está mostrando a sua eternidade, o seu poder que é absoluto. Ele é o grande eu sou. Enquanto nós existimos, agora, tempo de agora, enquanto nós existimos num tempo que é temporal, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é todo-poderoso. E o nome de Deus, eu sou, demonstra esses atributos, comprova esses atributos divinos que revelam a sua plenitude e a capacidade que Deus tem pela sua eternidade de nos abençoar. E fazer assim, então, com que cada um de nós tenhamos consciência, ciência, e venhamos a experimentar também cada uma dessas respostas aqui,
que o evangelista João elenca para nós, respondendo a essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, meu irmão? Será que bastaria dizer é o Filho de Deus? Apesar de não estar errado. Bastaria dizer é o meu Senhor e Salvador? Apesar de não estar errado também. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Jesus é a porta da vida. Jesus é o bom pastor. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o caminho, verdade e vida. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o grande eu sou. O Senhor se apresentou no passado e continua se apresentando, se revelando a cada um de nós nos dias de hoje, nos dizendo quem Ele é. Quem Ele é. Em Cristo, quem é você? Por meio da palavra, o Senhor se revela a nós. E hoje pela manhã falamos sobre revelação, né, Sandra? Estávamos falando sobre revelação. Por meio da palavra, o Senhor se revela a nós. Em Cristo Jesus, quem é você? Você é amigo de alguém? Você tem algum amigo, alguma amiga? Você é amigo, você é amiga de Jesus? Ser amigo de uma pessoa, queridos, não é simplesmente saber o seu nome ou ter convívio com essa pessoa por um longo tempo. Aliás, a palavra amigo hoje é uma palavra que tem sido muito banalizada. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha junto, que estuda junto, um vizinho, uma vizinha, ou até mesmo um parente, pode ser seu conhecido, pode ser sua conhecida, e não necessariamente ser seu amigo, não necessariamente ser sua amiga. Sabe por quê? Amigo, amiga é quem convive. Amigo, amiga é quem participa. Amigo, amiga é quem está próximo, é quem está junto, é quem partilha, compartilha dos bons e dos maus momentos. Amigo denota intimidade. Amigo, amiga é quem conversa sobre tudo e abre o coração. Isso é ser amigo. Amigo, resumindo e repetindo, é ter intimidade. Então, que o nosso amigo seja Cristo, que o nosso amigo seja Jesus. E se assim o for, queridos, com toda certeza, então nós teremos total condição de responder a essa pergunta: quem é Jesus para você? Como eu iniciei falando, e eu quero terminar nisso, Ministério de Louvor, vai cantar mais um? Vai. Eu iniciei falando sobre isso, eu termino sobre isso. Durante muitos anos da minha vida eu tive muita dificuldade. Aliás, dificuldade não, eu não sabia responder a essa pergunta. Quem sou eu? Quem dirá a pergunta proposta da palavra para essa noite: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não é o fato, queridos, de simplesmente ter nascido num berço cristão que te habilita a responder essa pergunta: quem é Jesus para mim? Determinado momento hoje pela manhã, a Sandra também citou algo nesse sentido. Não basta o fato de você simplesmente conhecer a palavra. Se faz necessário praticar essa mesma palavra. E a prática está ligada à intimidade. Então, de fato, nós só saberemos responder a essa palavra: quem é Jesus para mim? Quando nós buscarmos intimidade com o Senhor. Intimidade aqui é a palavra-chave. Porque tem muita gente que conhece, mas não vive, não pratica. Tem muita gente que conhece um Deus apenas de ouvir falar. Jó, capítulo 42. Olha a experiência que esse homem teve. Mas diz Jó que
os olhos dele viram o Senhor, contemplaram o agir de Deus sobre a sua vida. Jó, com toda certeza, depois de tudo que ele passou, ele poderia responder, ele estava habilitado a responder essa pergunta: quem é o Senhor na minha vida? Quem é Deus? Quem é Jesus para você, meu querido? Eu quero encerrar exatamente dentro do contexto desse texto. Quando Jesus chega para aqueles discípulos e pergunta: quem dizem os homens, aqueles que estão lá fora, ser o Filho do Homem? Essa pergunta traz uma responsabilidade para nós enquanto igreja no que diz respeito ao evangelismo, ao pregar o evangelho. Muitos já falaram aqui, já cantaram, por meio de cânticos, palavras ministradas, orações, de que ser cristão aqui dentro é muito fácil. O desafio é você ser cristão lá fora, é dar testemunho, não é testemunho não, é dar testemunho lá fora. Você sai daqui hoje, você se depara com alguém ali na praça. Ninguém é melhor do que ninguém, mas de repente você se depara com uma pessoa lá fora, com uma realidade de vida, com um perdido. Uma pessoa vivendo uma crise de identidade, vamos lá. E essa pessoa te faz essa pergunta: ei, Jance, me responde aí. Quem é Jesus? E aí, Nelson? E aí, Pedro? Jessé? Murilo? Alexandre? Zé Leandro? Emily? Leal? Murilo? Rosa? Pita Branco? Se alguém te pergunta: Juliana, quem é Jesus para você? A gente ouve essa pergunta na fábrica. Pessoas que estão com suas vidas, queridos, destruídas. Nada do que eu falei aqui hoje é novidade para ninguém, não. Nada do que foi lido aqui. Acredito que, se não todos, a grande maioria conhece todos os textos que foram lidos aqui. Isso aqui é conhecido de todos, mas sabe qual é a novidade que a palavra de Deus traz para nós? Novidade de vida. E novidade de vida a gente encontra em meio à intimidade com o Senhor. Para saber responder essa pergunta: quem é Jesus para mim? Como é que eu apresento algo ou alguém para um outro alguém, se eu não conheço esse algo, se eu não conheço esse alguém? Eu confesso para os irmãos que é triste quando a gente ouve esse tipo de pergunta, como eu ouço muitas das vezes. E quando você começa a dar a resposta, interessante que é a pessoa que te procurou. E quando você começa a dar a resposta, você começa a falar do amor de Deus, o diabo ele não brinca. O diabo ele não brinca de ser quem ele é. O problema é que nós muitas das vezes é que brincamos de ser cristãos. Cristão. Quando a gente começa a desenhar para essa pessoa, falar um pouco, seja das nossas experiências, daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente não sabe nada, a gente está no eterno processo de aprendizado, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando você começa a querer evangelizar, Hamilton, essa pessoa: Rodrigo, eu não quero. Por que não? Eu vou ter que abrir mão de muita coisa. E daí? Você perde no mundo, com Cristo é ganho. Paulo nos ensina isso. Crises de identidade, queridos. Pessoas que estão afundadas nas suas crises emocionais, espirituais, então nem se fala. Pessoas perdidas, pessoas que hora ou outra estiveram aqui. Quando eu digo aqui, não é aqui no nosso, aqui,
ministrando, cantando, adorando ao Senhor. Pessoas que conhecem a palavra, mas que num determinado momento das suas vidas permitiu que o diabo viesse e arrancasse a semente do coração. Se coloca de pé. Pai, muito obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor se revelou a mim. Um dia o Senhor me curou não apenas no físico, mas no espiritual, no emocional. E o Senhor tem se revelado a mim. Creio que a cada um de nós, dentro de cada tópico desse que foi lido aqui, que o Senhor seja sim o nosso pão da vida. Que possamos nos alimentar do Senhor e não das coisas do mundo. Que possamos nos alimentar do Senhor e no Senhor, e não nos manjares que o mundo tem colocado diante de nós, principalmente diante da nossa juventude. Deus, como essas bandejas têm arrastado muitos e muitas para o inferno. Deus, que possamos ter fome sim, sede sim, porque além do pão da vida, o Senhor também diz ser para nós a água da vida. Água que jorra em nós, trazendo esperança de um futuro melhor, com o Senhor e através do Senhor. Pai, muito obrigado por ser o nosso bom pastor, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos conduzido. O Senhor é aquele, continua sendo aquele que não se esquece daquela única que se desgarrou. O Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é o caminho, verdade e vida. O que seria dos nossos passos, o que seria da nossa vida, ó Deus, se não buscássemos caminhar pelos caminhos do Senhor, que são estreitos. E a tua palavra diz que muitos têm escolhido os caminhos largos. E por conta de escolhas erradas, ó Deus, têm se encontrado sedentas, famintas, em meio às suas crises perdidas. Oh Deus, traz de volta, Pai. Mas o Senhor também deseja e quer contar com cada um de nós, para que venhamos a ser sal da terra e luz do mundo, transmitindo esse evangelho que resgata, que sara, que cura, que liberta. Pai, no nome de Jesus, o que temos vivido hoje, nós sabemos, é cumprimento da tua palavra, sim. E a tua palavra diz que ao findar dos tempos, com o passar dos dias, o amor de muitos se esfriaria. Mas aqui está um povo de coração aquecido, ó Deus. Um povo que deseja partilhar desse mesmo pão, dessa mesma água, ser placa indicativa no caminho daqueles que estão perdidos, para indicar que o Senhor, aleluia, é o verdadeiro caminho, verdade e vida. E que se não for por esse caminho, ninguém irá ao Pai. Deus, no nome de Jesus, faz de nós instrumentos do Senhor. Que o Senhor continue se revelando a nós, a cada dia,
mas que nós também possamos a cada dia das nossas vidas buscar sermos mais íntimos, buscarmos ser amigos, amigas do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por ser o nosso Senhor e Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos pastores. Obrigado, Deus, pela vida da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela visão que o Senhor tem dispensado sobre nós como igreja nesse tempo. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por ser o nosso pão. Obrigado por ser a nossa luz. Obrigado por ser o nosso caminho. Obrigado por ser o nosso tudo. No nome de Jesus. Adorador é tudo que sou, adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração